Fala, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Will Tricolor. Eu sei que vocês já viram a coletiva do Fernando Diniz ou já viram notícias aí pela internet, viram partes do vídeo, mas hoje eu quero dividir com vocês um trecho do que eu achei muito interessante e vou analisar junto com vocês, beleza? Além disso, eu também quero dividir com vocês a informação sobre os lesionados e um estudo feito pelo Diário Depor, um site do Peru, fez um estudo ali sobre o grupo da gente, o grupo A da Libertadores. Isso tudo logo depois da vinheta. Iniciando o conteúdo aqui com vocês, primeiramente eu quero pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com quem puder. Vai me dar uma ajuda gigantesca, assim vocês vão ajudar o YouTube a divulgar meu vídeo para outras pessoas. Iniciando o assunto de hoje, quero dividir com vocês dois trechos que eu separei, achei muito interessante e eu vou também comentar logo depois que passar, da coletiva do Fernando Diniz, que estava marcada hoje para 12h30, mas aconteceu 1h15 da tarde. A entrevista foi bem interessante. Ele foi bem aberto nas suas informações, seu modo de ver, e eu quero dividir com vocês aí. Vamos lá. Obviamente que tem a ver com a entrevista que eu dei no último clássico contra o Flamengo. Eu quero iniciar pedindo desculpa pelo tom agressivo que eu me dirigi em alguns momentos, e também em alguns momentos pela generalização que eu fiz na imprensa, porque eu tenho uma relação, embora em muitos momentos da entrevista eu falei que alguns, mas em outros momentos eu dei uma generalizada, coisa que eu não gosto. E eu tenho uma relação, considero muito positiva, é especial, desde 19, quando eu trabalhei a primeira vez aqui, e depois da minha volta em 22, com vocês da imprensa. Tem muitos aqui que eu sei que são muito sérios, que são muito bons, que eu posso numerar aqui, será 15, 20 nomes de maneira rápida, se eu quisesse. Alguns tricolores, outros que não são tricolores, mas que cobrem o Fluminense e o futebol com muita seriedade. E blogueiros também. Muita gente séria e muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas, eu acho, desnecessárias, que acaba atrapalhando não o Fluminense, mas o ambiente do futebol como um todo. Então eu queria começar a entrevista assim, quero agradecer a minha relação com vocês, mais uma vez, que eu sempre tenho agradecido, e principalmente para a gente conversar um pouco e falar para o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Que é uma torcida que eu tenho um carinho enorme, da maneira como eles sempre me trataram, da maneira como abraçam o meu trabalho, e por ter enxergado o meu trabalho antes, e às vezes muito antes que muita gente que trabalha cobrindo futebol. Então eu tenho muito a agradecer a torcida do Fluminense e deixá-los também tranquilos, que a gente está trabalhando incessantemente para poder entregar vitórias e alegrias, porque uma das coisas que eu mais gosto é poder ganhar campeonato e correr na direção dos torcedores. Esse trecho eu quis separar porque eu achei muito interessante. O Diniz, ele iniciou a entrevista assim, foi antes de qualquer pergunta, ele já começou se desculpando, ele reconheceu o erro que ele cometeu, que ele chegou muito estressado depois do jogo e acabou sendo ignorante com alguns repórteres e até em certos momentos generalizando pensamentos que ele tem errados da mídia. Então, achei um ponto totalmente positivo do Fernando Diniz, demonstrou completa humildade e calou a boca de muita gente aí dessa mídia, muita gente que gosta de implantar discórdia dentro do Fluminense, e foi ótimo o Diniz ter falado isso abertamente. Agora vamos para a segunda parte. Tudo bem, Diniz? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Acho que a gente falou um pouquinho de time, você falou assim que você chegou que a intenção principal era você poder se desculpar e falar um pouco da última coletiva. E eu queria falar um pouco daquilo, porque acho que de alguma forma repercutiu muito essa semana alguns pontos. E eu queria ouvir você, alguns dias depois, de uma forma mais tranquila, assim, sobre a sua visão e como você enxerga no cenário do futebol essa relação e como ela deve ser ideal na sua cabeça. Primeiro, parabéns pela tua pergunta, tá? Que vai dar chance. O que eu falei do Ganso e Renato Augusto é o que eu falo sempre quando ganha. Eu falei que pega, assim, a gente tem um olhar deturpado. Se o Ganso e o Renato Augusto podem jogar juntos ou não tem nada a ver com o que aconteceu naquele Fla-Flu. Aí, porque assim, muitos, eu acho que eu posso falar de uma maneira mais generalizada, muitos de vocês vão assistir o jogo só aquela vez com um olhar assim daquilo, povoado das emoções que o jogo provoca, se for pela televisão, do narrador, dos comentaristas. Quando você vai ter um olhar técnico daquilo, você vai ver que não tem nada a ver o que aconteceu com o Ganso e com o Renato Augusto. Aí a troca que poderia ter sido feita é jogar o Alexandre no lugar do Renato Augusto ou o Lima no lugar do Renato Augusto. Se você parar pra pensar, vocês acham que isso ia fazer uma grande diferença naquele jogo? Obviamente não ia fazer diferença. E a gente perdeu jogos de maneira também jogando muito mal. Tem um jogo no São Paulo ano passado, que jogou todo mundo aí, lá no Morumbi, foi 1 a 0, que a gente jogou de uma maneira vergonha também. E a gente pega e a gente cola isso no Ganso e no Renato Augusto. Esse é uma injustiça muito grande. Isso atende muito mais ao anseio de alguns que querem, de repente, que isso não dê certo, porque o cara é muito mais complexo do que isso. A escalação do segundo Fla-Flu, se a gente tivesse perdido da mesma maneira que nós perdemos, jogando o primeiro tempo que a gente jogou na primeira semifinal, você imagina qual que seriam os comentários. Que era o Marquinho
uma invenção na lateral direita, o Martinelli, que nunca tinha iniciado uma partida de zagueiro, o Manuel, que estava mais de um ano sem jogar, o Marcelo, que segundo os comentários, talvez fosse um jogador inadequado, porque o Flamengo tem um jogador muito rápido, um time muito agressivo. Então, o olhar que eu quero passar para vocês é que não é aquela coisa que sempre é, que todo mundo fala, que aquilo confere a realidade, porque não confere a realidade. Quando eu falo do ano passado, que tentaram, eu lembro claramente disso, quando o Felipe Melo jogou a final do Carioca, eu recebi coisas que nunca acontece. No meu WhatsApp privado, que ninguém praticamente tem acesso, descobriram, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí depois o Felipe Melo junto com o Marcelo ao longo do tempo, não dá. Isso às vezes penetra até dentro do clube, porque fica uma coisa tão repetida, que parece que é impossível lutar contra. E lutou-se contra. E ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, ficou sétimo do Brasileiro. E todos eles foram muito importantes, são grandes jogadores, são grandes campeões e foram fundamentais, principalmente no Fluminense está vivendo. Mas a gente pega e apaga isso, quando ganha, tudo justifica. Então quando eu falo assim, quando a pessoa acha que ela tem que sustentar. Todo mundo sabe que não é a regra ter jogadores com a idade que o Fluminense tem e aquilo dá certo como deu ano passado. E vocês acham que eu também não sei. Mas eu estou treinando e estou vendo que aquilo é o melhor pro time naquele momento. E eu arrisco. Só que se você arrisca e dá errado, mesmo não tendo nada a ver com aqueles determinados jogadores, as pessoas vão atacar porque precisa justificar a derrota. Então, pra gente enriquecer um debate em torno do futebol, a gente precisa ter mais esforço e querer achar soluções, porque as soluções não estão assim a olho nu de uma maneira fácil, porque não é fácil. Eu tenho só o Fluminense para cuidar. Então, eu assisto o jogo várias vezes e erro um monte de vezes. Você imagina você que vai ver o jogo só, aquele jogo de primeira, e você vai achar todas as soluções que só eu, que assisto e não consigo enxergar. Não tem como isso ter muito cabimento. E a minha crítica é essa. Então, você pega e vai colocar então o Ganso e o Renato Augusto. E não é. Então, se tinha a crítica desse time e das escalações, tem que sustentar a crítica para ver se isso sustenta, porque eu posso aprender também. Porque senão você vai pensar que a pessoa está falando só por um efeito cascata, efeito assim que vai conforme a onda da ilha a gente vai seguindo. O ano passado na Libertadores teve evento parecido. Se eu recordar você, jogo do Olímpia aqui, jogou Ganso de 8 e John Kennedy de na frente. Aí a gente foi lá contra o Olímpia e ganhamos de 3-1 lá. O time tinha eliminado o Flamengo. Aí as pessoas, assim, quando elas querem entrar, mas o Olímpia teve 3 chances de marcar e teve mesmo. Mas não foi porque o Ganso estava lá. Foram 3 bolas de bola parada. Foi a mesma maneira que eles eliminaram o Flamengo. A gente estava treinado para aquilo. E se eventualmente entra os gols de bola parada, ia ter a afirmação, que foi o caso que o Ganso entrou, já se viu, o time ficou muito aberto. Esse tipo de comentário acho que não contribui. Isso deforma a opinião do torcedor, não ajuda a formar. Isso é uma coisa muito fácil de se falar, de uma maneira muito rasa. E é mesmo, isso não retiro nada. Aí o torcedor fica achando que não é isso. Aí outro exemplo, aqui começou a mesma formação, o jogo do Inter aqui. A gente estava muito bem no jogo, o Samuel foi expulso. Jogou um jogador a menos. Lá contra o Inter, o Alexander entrou no lugar, jogou com o André Alexander. E o primeiro tempo nosso foi horroroso, foi muito ruim. O time do Inter jogou muito melhor que o primeiro tempo. No segundo tempo, nós tiramos o Felipe Melo, o Ganso veio para 8 de novo, entrou o John Kennedy, o André foi para zaga, o Martinelli para 5, e a gente teve um volume muito maior e não ficou, assim, vulnerável. Eu tava assim, aí o Valência perdeu, porque perde gol mesmo. Ele perdeu uma bola parada de cabeça e jogou bem melhor que o Inter no segundo tempo. Em que pese que o Inter teve 2 ou 3 chances muito claras, mas no jogo, mas não foi porque o time fez as alterações. E terminou com 4 ou 5 atacantes e virou o jogo. E também não tô falando que é isso que tá certo, que pode ter erros nisso, mas o que não pode ser justificado, se a bola entra ou se a bola não entra. Porque aí a gente, ampliando isso, porque eu falo sempre do fator humano, a gente vai, o time perde, a gente vai caçar culpado. A gente vai culpar e muitas das vezes a gente vai errar muito. E se você insiste nisso, em determinado momento você não sustenta, o jogador tem que sair do time. Como o Caio Paulista teve que sair daqui, como o Thiago Santos teve que sair do Grêmio. Vocês lembram como chegaram o Diogo Barbosa e o Thiago Santos aqui. E hoje o Thiago Santos, assim, foi campeão da Recopa, foi o jogador do time nos 2 jogos e foi aplaudido pela torcida. Quantos Thiago Santos a gente não perdeu pelo caminho aí? E perde e vai continuar perdendo. Por conta da gente pegar e sair atrás de culpado e apontando a direção errada. Esse é o meu questionamento, eu não mudo. Isso aí não é coisa de agora. Eu vivi isso, sofri a vida inteira por isso. Você vale aquilo que você ganha. Você não vale aquilo que você é, aquilo que você trabalha, a tua ética e até que você produz. Você só vale se você ganha. Se ganha, a gente vai arrumar as justificativas porque ganhou e o que perdeu, as justificativas perdeu. Mas a gente vai arrumar e armar de maneira rápida. E a gente erra e acaba cometendo muitas injustiças. Contra isso, eu vou estar lutando a vida inteira contra. Então, nessa parte, ele foi muito longo, ele falou muito, ele foi, assim, desabafou. Tava nítido que ele estava desabafando, ele achou interessantíssima a pergunta da repórter, e ele ficou feliz em poder falar isso, deixar claro para a torcida. Pontos positivos, que ele reconhece aonde ele errou, ele tem... Cara, eu vou falar isso aqui, é ponto positivo. Ele é insistente no seu pensamento, mas isso é um ponto positivo porque ele acredita e nós sabemos que dá certo esse pensamento dele. O Diniz é um cara que acredita nas suas convicções, ele continua, ele insiste até aquela situação ali dar certo, comete erros, mas ele estuda o seu erro, tenta melhorar e a gente tem que acreditar, cara. A gente tem que dar esse voto de confiança para ele, porque o cara é muito inteligente, o cara é estudioso do futebol e ele se tornou um técnico vitorioso. Isso é importante ser destacado, ele se tornou um técnico vitorioso. Agora, um ponto negativo que eu vejo, e vou até ser um pouco contraditório com um ponto positivo, é quando ele diz que Renato Augusto e o Ganso não influenciariam no resultado. Cara, influenciaria sim, influencia sim. O Renato Augusto e o Ganso, eles jogam praticamente na mesma posição. O Ganso pode fazer um camisa 8, o Renato Augusto pode fazer um camisa 8. Beleza. Só que a gente perde intensidade no meio de campo e isso é nítido. Isso é nítido.
Então ele tem que observar isso e não insistir, cara. Esse ponto que eu digo que eu vou ser contraditório, a insistência dele. É porque tem certas coisas que a gente vê que tem como melhorar. Se ele gosta de evoluir, de melhorar, ele tem que procurar uma solução melhor do que você manter Renato Augusto e Ganso. São dois grandes jogadores. Só que pela intensidade que o futebol pede, não tem como os dois jogarem juntos, obviamente dependendo da situação. Contra a LDU, jogaram pouco. Se eu não me engano, o Renato Augusto entrou antes do Ganso sair. Tem outros jogos que eles poderão jogar juntos dentro de casa. Um time fechado, um time mais fraco. Mas não são todos os jogos. E não é como titular, né, jogando um clássico, né, jogando um jogo decisivo. Então esse é um ponto que eu acho negativo. E uma observação que eu quero fazer é em relação quando ele falou lá na entrevista que ele estava nervoso. Ele falou... Ele gosta muito de falar isso. Não só na última entrevista, mas ele fala isso bastante. Que muitas pessoas têm uma análise rasa. Cara, se você observar nesse trecho que eu separei, ele faz uma análise completamente aprofundada, uma análise complexa e uma análise, tipo assim, por isso que demorou tanto, que ele estuda tanto o futebol, que ele enxerga de uma outra maneira, que muitas pessoas não enxergam. Então, às vezes, a gente fica olhando para o futebol como assim, como eu falei aqui, que o Ganso e o Renato Augusto não dão certo juntos, de repente ele enxerga, de repente não, com toda certeza, ele enxerga de uma maneira completamente diferente. Assim como ele enxerga o André jogando na zaga, que dá pra gente perceber que dá um futebol diferente pro Fluminense, porque o Fluminense consegue pressionar mais seus jogadores. Ele conseguiu enxergar o Thiago Santos como um zagueiro. Muitas pessoas já pediam a saída dele. Marquinhos na lateral direita, não consigo enxergar isso. Mas ele enxerga algo diferente. Alguma coisa que taticamente vai ajudar o Fluminense. Obviamente, ele não tem o poder de ser correto 100%. Ele não vai acertar sempre. Né? A verdade dele não é absoluta. Mas são pontos que a gente pode analisar de uma forma diferente, aprofundar mais essa análise. Eu acho que é aí que ele fala da análise rasa. Só você olhar o resultado. Se o cara desempenhou bem ou não uma ou duas partidas. Mas não é assim, por isso que ele insiste bastante. Outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é em relação aos lesionados. O Trivela divulgou na sua página lá esses jogadores que permanecem lesionados pelo Fluminense. A gente vê que o Samuel, lateral direito, né? Ele sofreu a lesão muscular na panturrilha. O Marlon, dores no joelho. Douglas Costa, na coxa. O Ganso na panturrilha. Cano teve uma entorse no joelho direito, só que ele já está em transição para o campo. E o Keno, ele torceu o tornozelo. Nós vimos fotos dentro dessa semana onde o Marlon, o Ganso e o Keno estavam na clínica, na Barra da Tijuca, fazendo exames. Então, ele provavelmente, dentro dessa semana ou no início da próxima, o Fluminense vai divulgar informação do grau da lesão, como permanece, como está a lesão. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, torcer para melhora rápida, porque faltam poucos dias. Falta basicamente 2 semanas para o início da Libertadores Fluminense. Fluminense que vai jogar em dia 3 de abril contra a Alianza Lima, lá no Peru. E é um jogo importante, a gente precisa dos jogadores bem fisicamente. Mas, como eu falei na minha live, que eu vou deixar o link aqui na descrição, se você puder dar uma olhadinha lá e não esqueça de deixar seu like. Eu creio que o Fluminense não entrará 100% na Libertadores. Não 100% em relação aos seus jogadores estarem todos relacionados, mas em relação a 100% fisicamente. Não acho que vai estar 100% fisicamente. Para mim, os jogadores estarão tendo uma melhora durante o campeonato e só na 3ª ou 4ª rodada eu creio que estejam bem fisicamente. Espero que eu esteja errado, que seja antecipado isso, que já comecem o primeiro jogo voando. E eu torço para que isso aconteça. Agora, o último e não menos importante o assunto em relação ao estudo realizado pelo Diário Depor, lá do Peru. Eles fizeram um estudo em relação ao grupo A,
da Libertadores, que é o grupo do Fluminense. Fluminense, Colo-Colo, Cerro Porteño era Alianza Lima. Obviamente, eles fizeram estudo para o Alianza Lima. Então, eles analisaram os 3 times em relação às 5 edições, as últimas 5 edições da Libertadores. E o resultado foi o seguinte: o Fluminense, com um plantel avaliado em 115 milhões, esses valores foram tirados do Transfermarkt. Nas 53 partidas que realizou, ele tem uma probabilidade de 57% de classificação nesse grupo. Eles, obviamente, calcularam em relação às vitórias, aos resultados. O Colo-Colo, das 36, tem 18%, Cerro Porteño 15% das 48%, e o Alianza Lima 10% dos 8%. Das 8 partidas. Eu creio que eles não estejam felizes com esse estudo, mas, como a gente vê aqui, o Alianza Lima é o elenco mais barato desse grupo. E é o que a gente consegue enxergar em relação à Libertadores. Por que os times brasileiros eles estão se destacando tanto nesse campeonato? A economia. A economia está sendo muito diferente na América do Sul. Então isso está trazendo trazendo um futebol desproporcional também entre os países. E que bom que o Fluminense está sendo, matematicamente pelo menos, superior aos outros, e espero que se concretize na prática. E em breve nós teremos o resultado disso aí. Vamos ver aí o Flusão classificado para as oitavas de finais, se Deus quiser, em primeiro colocado. E o que eu mais torço é que o Fluminense seja o melhor pontuado no geral, porque eu quero as decisões dentro de casa. Meus amigos, eu quero agradecer para quem continuou assistindo esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Eu quero pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem puder. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço e saudações tricolores. Autoriza Vilmar Roldan. Não tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. O gol do título é meu. Pro John Kennedy.